Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa Música e Adoração, nas ondas da Fé Reformada e também com ondas musicais. E hoje nós vamos falar como a Reforma Protestante pôde desenvolver a música na igreja. Não é, Marcos? É isso aí. Bom, olha que interessante. Há uns programas atrás, nós falamos um pouquinho como foram os primeiros anos da música no início da Igreja Primitiva, nos anos depois de Cristo, com a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, com os cantos gregorianos. E hoje nós vamos avançar um pouquinho na história desta igreja, prosseguindo para a Reforma Protestante. A música, na cerimônia religiosa, no início da igreja cristã, ela tinha uma função basicamente de conduzir um texto, uma impressão, né? Ou seja, ela era apenas serva da mensagem. Para que isso fique bem claro, a música na igreja, até os dias atuais, trabalha com a função de duas artes, música e poesia. Como diria Parcival Módulo, com a impressão e a expressão. Ou seja, a impressão, todos os aspectos que compõem a música, a melodia, a harmonia, a cadência, o ritmo, e a expressão, também o conteúdo literário, a mensagem literária, a poesia expressa por meio da língua na qual ela se expressa. Bom, a música carrega esses elementos até os dias de hoje, como eu falei. Melodia, ritmo, harmonia, a poesia e o conteúdo literário. E entre os anos 397 a 398, com Agostinho, que para a Igreja Católica era conhecido como um santo, foi um grande teólogo e filósofo. Ele trouxe muitas contribuições significativas com relação à música na igreja. E ele disse em seu livro As Confissões, no capítulo 33, o seguinte, olha que interessante. Quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos da igreja no início da minha conversão, e ao sentir-me agora atraído não pela música, mas pelas letras dessas melodias, cantadas em voz nítida e modulação apropriada, reconheço de novo a grande utilidade deste costume. Assim, flutuo entre o perigo e o prazer, e os benefícios curativos que a experiência nos mostra. Portanto, sem proferir uma sentença irrevogável, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja para que depois, pelos deleites do ouvido, o espírito demasiado fraco se eleve até os afetos da piedade. Quando às vezes a música me sensibiliza mais do que as letras que se cantam, confesso com dor que pequei. Nesses casos, por castigo, preferia não ouvir cantar. Interessante que Agostinho transmite por meio dessas palavras o cuidado de não colocar a emoção no lugar da compreensão intelectual das letras cantadas, na mensagem literária inserida no canto. Mas será que a emoção tem somente esse aspecto negativo, como diria Agostinho? O que você acha, Marcos? Então, não sei se todo mundo já estudou esse tema, mas é uma área de conhecimento muito importante, que é a musicoterapia, né? Normalmente feita através de profissionais especializados, psicólogos também, usando a música, porque a música nos traz vários tipos de emoção. Então, esse cuidado que Agostinho tinha é importante. Hoje em dia também. Às vezes você vê um pastor que quer fazer com que a plateia dele, vamos dizer assim, né, fique mais sensibilizada. Ele pede para o organista, para o tecladista, para o violão, olha, toque uma música desse jeito, porque realmente as pessoas ficam mais suscetíveis, né, a fazer uma doação, por exemplo, a ficar mais alegres, a ficar mais introspectiva. Então, a música tem esse poder, né? E a musicoterapia trabalha muito isso. E só para lembrar, né? Antigamente, Agostinho não tinha uma ressonância magnética, né? Um aparelho que pode ver como que o nosso cérebro está se comportando durante o ouvir de uma música ou o tocar de uma música. Mas hoje em dia já fizeram vários tipos de experimento desse tipo. Colocam o equipamento, e aí o que acontece? Você está escutando a música,
E aí o cérebro é ativado em determinadas áreas, dependendo do tipo de música. Então, hoje é comprovadamente é científico isso, né? Algumas músicas têm um favor, a ideia de favorecer alguma coisa, né? Então, por exemplo, o que a música ajuda? A música ajuda a desenvolver a memória, é sabido. Desenvolve a capacidade, a habilidade de interpretar e comunicar. Isso também a musicoterapia prova. A música pode até ajudar no alívio da dor. Se você for lembrar um exemplo bíblico, você pode lembrar do rei Saul, quando pedia para Davi tocar. Ele ficava mais aliviado. Então, até naquela época, já se sabia disso. Controle do estresse, controle da depressão, diminuição da ansiedade. Então, tudo isso a música pode ajudar. Então, acho que essa ideia que talvez Agostinho queria falar, né? A música em si pode ser boa, pode ser ruim. Ele preferia a questão da letra, do que ela ia transmitir. Mas a gente sabe que tanto a parte escrita da letra é importante, mas também a música também de uma boa qualidade, principalmente, é muito importante. Bom, não só a música, mas toda a arte é composta de técnica e emoção. Técnica, emoção e espiritualidade fazem parte de um tripé das diversas manifestações que a igreja também pode usufruir na sua liturgia cultica. Só lembrar, assim, a parte literária, como a Bíblia é escrita, né? Nós temos os salmos, temos cantares, temos histórias no Novo Testamento que eram narradas de forma literária, de forma poética. A exemplo do filho pródigo, contada por Jesus, né? Percebemos que o mestre usa a arte de contar histórias para nos gerar uma reflexão. Então, a arte deve ser valorizada também no aspecto musical. E foi isso que a Reforma Protestante fez. Quando ela libertou o cristianismo e a música de dogmas que satisfaziam apenas aos interesses do clero católico apostólico romano. Como estudamos, a igreja naquela época se filiou ao Estado por interesses políticos e começou com práticas que eram contrárias aos padrões cristãos, de conduta descritos na Bíblia e ensinados por Cristo e seus apóstolos. E a música na igreja do século XVI já não mantinha os seus padrões de origem. O canto coral, por exemplo, evoluiu, as músicas já estavam sendo cantadas em 4 vozes, o que começou a ser um caos naquele momento, né? A música, na época, começou a ter um estilo polifônico. Vocês se lembram que o canto gregoriano, ele era monódico, assim. Ele era quase que um monólogo, porque os cantores cantavam em latim, podiam até reproduzir os salmos, mas era em latim. Então, a classe letrada, o latim era restrito ao clero. A classe letrada, e a maioria analfabeta, né? Não só os que viviam no campo, mas também os na cidade, então tinham muita dificuldade de entender a mensagem. E era somente o clero que cantava numa mesma linha, e a mensagem cantada era o mais importante sobre a arte, sobre a emoção. Então, era quase linear, não é? E aí, essa melodia começou a receber um tratamento especial, um tratamento polifônico. Além do problema musical, a igreja também realizava abusos teológicos, não é? Nós sabemos que na situação pré-reforma, nós tínhamos a venda de indulgências, como se a salvação pudesse ser comprada, e foi aí que Lutero apareceu com as suas 95 teses, né? A gente fala teses, o pessoal acha que são 95 teses de doutorado, como a gente faz hoje, né? Que são autoimportantes. Não, eram frases, eram postulados que foram colocados na porta da igreja, às vésperas aí do dia de finados, porque muitos iriam ir para lá, pagar promessas, iam interceder pelos mortos, iam comprar as indulgências. Então, Lutero percebeu que aquilo estava contrário à palavra de Deus. Ele, ao ler Romanos, entendendo que o justo viveria por fé, ele pôde fazer essas 95 teses contra essas indulgências que, segundo a igreja e o Papa, eram capazes de perdoar os pecados. Não é? Então, o Lutero até foi bastante sarcástico em algumas dessas teses. Falava, bastava tilintar uma moedinha que uma alma subia. Então,
Se a questão era essa, por que o papado não libera o dinheiro todo e liberta todos de uma vez? Não era mais ou menos nessa ironia que ele citava. E o Papa realmente começou a ficar muito bravo. Quem é esse padre que quer ir contra a igreja? Não é à toa que no futuro breve, ele acabou sendo excomungado. Mas ele não queria dividir a Igreja Católica, ele queria reformá-la para conduzi-la de novo à origem. E aí a cerimônia religiosa, como eu falei, era feita toda em latim. Ou seja, o povo alemão não entendia nada. A Bíblia não era traduzida pelo alemão e o povo não conhecia as Sagradas Escrituras. E contra tais erros se levanta na Alemanha um homem chamado Martin Lutero, não é? E ele elabora essas teses, como nós dissemos, e em 1520, como disse, ele foi excomungado pelo Papa e no mesmo ano queimou a bula de excomunhão em praça pública, rompendo assim com a Igreja Católica da época. Então, ele foi excomungado e, em represália, em contrapartida, ele mesmo queima essa bula papal, se diz, vou ser livre agora, vou atrás dos meus ideais junto com aqueles que acreditam em mim. Então, Lutero, para manter a sua visão teológica, funda o luteranismo, traduz a Bíblia para o alemão, dando ao povo acesso à palavra de Deus, e apresenta ao mundo a salvação pela graça e realiza modificações na música na nova igreja que se formou. Algumas curiosidades também sobre Lutero. Essa reforma já aconteceu há 500 e poucos anos, né, atrás, e uma coisa interessante, a Bíblia não era na linguagem do povo. E isso foi uma das principais coisas que Lutero começou a buscar. Nós precisamos da Bíblia em alemão, que é a linguagem do povo. Então, em 1522, ele conseguiu o Novo Testamento já em alemão. E a Bíblia completa foi mais ou menos 1534, um pouquinho ainda depois, para poder dar tempo dessa tradução ficar correta e completa. Uma coisa interessante, o povo, naquela época, o povo alemão, na área urbana, né, na cidade, aproximadamente 30% da população era alfabetizada. Quando fosse para a área rural, isso caía para 5%. Então, a gente vê que é muito difícil, o povo não tinha, mesmo traduzindo a Bíblia para o alemão, que era a linguagem do povo, ainda assim, muita gente não tinha o acesso a poder ler a Bíblia com as suas próprias capacidades, a sua própria capacidade. Cultura. Então, isso foi aos poucos mudando, né? Mas foi uma das bandeiras, né, de Lutero conseguir a Bíblia na linguagem do povo, para que o povo pudesse realmente começar a aprender a ler as Escrituras e não ser apenas direcionado pelos padres, por exemplo, que falavam o que lhes convinha, né? E não só a tradução para o alemão na língua vernácula, né, no caso daquele país, mas também a impressão. Então, Deus providenciou a revolução da galáxia de Gutenberg, né? Então, ou seja, várias Bíblias foram impressas, isso se tornou acessível, não só do ponto de vista linguístico, mas também da acessibilidade, da inclusão. E olha que interessante, como Lutero teve uma sacada, foi um homem de visão, não só teológica, mas também musical. Nós vamos ver qual o papel da música nisso. Mas, em 1521, o culto começou a ser feito na língua em alemão. Sabe quantos anos depois é que a Igreja Católica rompeu com a missa em latim? Por volta de 1900, ou seja, quase 500 anos depois. Nossa, perdeu muito tempo, né? Perdeu muitos adeptos. Foi um erro estratégico da Igreja Católica Apostólica manter o latim tão inacessível a tantos. Mas Lutero e a música, lembra que eu comentei? Além da impressão da Bíblia em alemão, a música foi um instrumento eficaz na transmissão teológica também das doutrinas que Lutero queria revolucionar ali, digamos, reformar a igreja. Lutero também era músico e ele era muito apreciador dos grandes compositores e musicistas daquela época. Não é? Ele sabia do potencial que a música, isso que o Marcos comentou, do potencial da música em levar, em emocionar, em sensibilizar as pessoas. E ele utilizou a música como um poderoso instrumento da sua mensagem.
Uma das primeiras medidas realizadas por Lutero foi devolver ao povo o direito de cantar durante o culto. Lembra que não só a comunidade tinha que ouvir em latim e não participava, eles eram assistentes, no sentido só de assistir, passivos. Era sempre o clero que participava de tudo. Mas com a igreja cantando os hinos, ela se tornou participativa, era um culto interativo, e por meio das letras dos hinos, Lutero resolveu o problema da não alfabetização de muitos, porque cantando eles iam memorizando as histórias, as doutrinas que eram necessárias para que o povo pudesse crer por meio da graça de Deus, como um dom, com a fé como um dom. E aí, o canto congregacional, ele é retomado por mais de 1000 anos, quando a Igreja Católica tinha proibido, a Igreja Católica Romana. Isso foi muito importante. Então, Lutero contribui com uma forma de composição que permanece até hoje na nossa igreja, em nossos dias, que é a forma coral. Os hinos existentes em nossos hinários, como cantor cristão, a harpa cristã, cânticos de adoração, hinário evangélico, hinário presbiteriano, são todos arranjados de forma coral. E com essa forma, Lutero coloca a melodia principal da música na voz soprano e as outras vozes cantam acompanhando a melodia sem modificação do ritmo, né, homofônico. Então, ele utilizou toda aquela polifonia que existia na cultura daquele momento e compôs vários hinos, e nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco. Então, a música ela tinha uma função didática. Ele a enxergava como uma forma de evangelização, de adoração e de louvor a Deus. E Castelo Forte vai ser uma música pioneira na Reforma, né? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que ele vai falar daqui a pouco. E aí, sem dúvida, a música contribuiu para o crescimento de uma nova releitura do cristianismo, né? E não só serviu para a educação intelectual e espiritual, mas também para a educação emocional e didática. Lutero procurou reformar o corpo cristão. Ao atuar como um reformador religioso, desencadeou reformas sociais, porque muitos padres e freiras estavam abandonando também a Igreja Católica Apostólica Romana, reconhecendo que o que eles estavam fazendo não era favorável, não era de acordo com a Bíblia. E eles foram se aglutinando, muitos se casaram, né, libertando-se daquele monastério, daquele ascetismo espiritual, para o qual os mosteiros e os padres e as freiras eram devotos, e a educação se apresentava como uma atividade do corpo cristão. O reformador da igreja e da sociedade tornou-se, pela lógica das coisas, também um reformador da educação. E nós vamos saber agora em detalhes um pouco mais deste movimento. Bom, a gente tem essa ideia que, Castelo Forte, né? Mas Lutero fez outras coisas também. Em 1524, foi publicado o primeiro Inário Alemão da Reforma. Ele era composto por 8 hinos. Desses 8 hinos, 4 foram escritos pelo Lutero. 3 hinos por Paulus Speratus e um hino com um autor anônimo, que provavelmente foi Justus Jonas. Então, você vê, em 1524 já existia um primeiro inário, e essa música ajudaria em muito o povo a aprender as letras, a memorizar, que esse era um dos objetivos, né? Memorizar doutrinas. Como o povo não era iletrado, era analfabeto, a maioria, a forma de música ajuda muito. Isso é muito comum da gente hoje em dia, né? Às vezes você pega uma música de uma propaganda de televisão e você escuta uma vez, aquela música impregna na gente, né? Fica impregnada, né? A gente usa um termo, né? Música chiclete, né? Que não solta. Então, essa era uma das ideias, né? Que a música ficasse tão fácil de cantar, tão fácil de entender e fácil de memorizar, para que as doutrinas sejam aprendidas pelo povo. Nós tivemos também um outro inário, um pouco mais para frente, também já com essa ideia de polifonia, né, escrito em várias vozes. Então, foi na época com Johann Walther. Tinham 43 hinos
variando de 3 até 5 vozes, certo? Depois também um outro inário com 50 canções sacras e salmos, publicado em 1586. Então você vê que nessa época começou um crescimento muito grande da questão dos hinos, para que o povo pudesse aprender e cantar junto também na igreja. Bom, se pudéssemos resumir algumas características da estética musical de Lutero, poderíamos dizer que a música luterana se enquadrava no período do Renascimento, não é? E durante esse período medieval, se origina a escrita da música. Primeiramente, segundo Maro, todos os cantos eram monódicos. Lembra que eu comentei do canto gregoriano? Que tinha uma linha melódica apenas. Não tinha expressão nem interpretação, não se valorizava a expressão, mas a impressão. Então, no caso, só a letra. E já no século XV, contudo, a polifonia era uma linha melódica cantada ao mesmo tempo. E a escrita dos cantos estavam plenamente difundidas no clero. E a diferença é que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, não executava de forma instrumental, mas apenas vocal, porque eles entendiam que os instrumentos musicais eram proibidos porque eles dispersavam a atenção dos fiéis. E também porque eles eram próprios de ambientes que se diziam profanos, né? Então havia uma separação não real, né? Era uma separação entre aspas, entre o sacro e o profano. Mas nós sabíamos que no desenvolvimento da música, muitos bordéis e tabernas foram o centro da música profana do período e eram procurados clandestinamente pelos próprios monges e seus serviços. Então, não é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço. A Renascença se caracterizou, portanto, por uma continuidade dessa polifonia que se originou na Idade Média. E as principais transformações se deram no âmbito do ritmo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a música Castelo Forte, né? Você vê que tem uma cadência. E não só o ritmo musical, mas a letra, não é? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. Né? A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas Deus socorro traz por seu filho escolhido. Então, a mensagem era muito clara, aquilo que Lutero aprendeu, que a salvação era pela graça, que o justo viveria pela fé, está expressa neste hino que foi um ícone da Reforma Protestante, que foi muitas vezes arranjado nos anos posteriores, com partes, com trechos, adaptado a grandes obras musicais, particularmente na cultura religiosa. E olha que interessante, Lutero, em seus hinos, ele se utilizou muito também do sistema numérico. Para ele, toda música devia seguir uma ordem numérica. Né? É interessante isso, porque o número é uma ideia de que vem dos antigos, é uma representação da ordem cósmica. E nós vimos isso no Antigo Testamento, que os números tinham um significado importante, 4 significava os cantos do mundo, 3 a trindade, 2 a relação humana, o número 7 era o número perfeito, o número 6 era o número imperfeito. Então, isso também tinha um significado para Lutero. E uma boa relação do homem com Deus. Afinal, ele acreditava que nenhum cristão ignora que cantar hinos sacros é coisa boa e agradável a Deus. Que mais que poderíamos citar, Marcos, em relação à cultura aqui de Lutero, em relação à música? Ele também fala aqui que não haveria, que para Lutero havia uma música má e uma música boa. O que seria a música má? Seria a música que tem uma função de agradar aos homens e até ao próprio Satanás. E a música boa era aquela que tinha a função de adorar a Deus, celebrar o amor de Cristo, agradecer a forma de se viver em serviço ao nosso Senhor. Então, Lutero afirmava, no entanto, nem todas as pessoas são suscetíveis de compreender a beleza contida na arte musical. Por isso que era importante que a música tivesse esse papel educativo, essa dupla função de levar o adorador a meditar sobre a letra e poder ser elevado também pela expressão literária, não é?
O que mais nós temos aqui importante? A música se destacou, portanto, com esse caráter pedagógico ao levar a palavra e a mensagem de Deus aos fiéis. Isso vale a pena ser lembrado. E aí, eu quero comentar com vocês que nós vamos ver no fim deste programa um trecho da música de Castelo Forte, um pouco dessa origem, conta essa breve história que nós falamos aqui, e um arranjo recente da Igreja Presbiteriana de Alphaville, com o canto coral, com a banda, com os arranjos de guitarra, de bateria, de violão, de outros instrumentos, para vocês verem a grandeza e a possibilidade de, mesmo sendo hinos tradicionais, serem adaptados pelas equipes de louvor e serem cantados com toda a igreja. E importante também lembrar que Lutero, ele fez muitos outros hinos. O Pai Nosso, por exemplo, também foi trabalhado, uma letra que foi interpretada, e ele, por meio dessa mensagem, pôde inculcar na população alemã as suas doutrinas bíblicas, as doutrinas bíblicas vistas por ele e endossadas aí para a comunhão, para a evangelização e para o trabalho em fazer o verbo, que é Cristo, ser revelado pela verdade e pela pregação aí do que isso foi feito. Então, Castelo Forte foi escrito por volta de 1521 até 28, aqui alguns comentam, e foi um ícone na Reforma Protestante. E se você gostou dessa história, nós recomendamos também que você veja o filme Martinho Lutero, representado por Joseph Fiennes. É muito fidedigno, é um filme lançado, você pode encontrar no YouTube, você pode ver na Netflix, em outros canais, Amazon Prime, enfim. E vale a pena conferir essa história deste grande homem que foi Martinho Lutero. Não é mesmo, Marcos? É isso aí. Lutero foi um dos reformadores. Nós vamos ver nos próximos programas também outros reformadores e como eles viam a música com relação ao culto, como, por exemplo, Calvino e outros reformadores. Isso nós veremos em próximos programas também. Se você gostou, dá uma curtida. Se você não gostou, pode mandar suas sugestões. E nós agradecemos a equipe técnica, aos pastores, sempre pela oportunidade de trabalhar e servir a Deus também por meio desse programa, com a música e adoração. Até o próximo. Até mais. O hino Castelo Forte foi criado por Martinho Lutero, um monge agostiniano, em 1521, quando fugia do tribunal da Santa Inquisição. Tudo começou quando Lutero, ensinando a Bíblia Sagrada aos seus alunos, deparou-se com o trecho da carta de Paulo aos Romanos que dizia: "A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé." Capítulo 1, versículo 17. Lutero, que sempre temeu a justiça de Deus, percebeu que esta justiça já havia sido aplicada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e então ele não precisava mais temer a Deus, mas viver pela fé em Cristo Jesus, que havia morrido em seu lugar. A partir deste entendimento, as portas do paraíso se abriram para Lutero, e ele percebeu que havia muita coisa errada na igreja. No dia 31 de outubro de 1517, ele escreveu um documento com 95 teses ou afirmações contra os erros da Igreja Católica, basicamente contra o comércio das indulgências, e o afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. As indulgências eram a venda do perdão de Deus. A igreja tabelou pecados e comercializou o perdão divino. Pobres pagavam menos, ricos pagavam mais, mas todos pagavam. As 95 teses denunciavam o erro desta prática em uma tentativa de reforma da igreja. A igreja não aceitou as críticas de Lutero e passou a persegui-lo. Em 1520, ele queimou em praça pública a bula papal que ameaçava a sua excomunhão. Em 1521, foi chamado a se retratar na Dieta de Worms, e ali seus livros e escritos foram postos sobre uma mesa para que ele os negasse. Em alto e bom som, Lutero respondeu:
A menos que me convençam pela Escritura ou por razões claras de que estou errado, eu permaneço constrangido pelas Escrituras. Não posso nem quero me retratar, de vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Por não se retratar, o imperador Carlos V assinou um documento considerando Lutero um fora da lei. Como corria risco de morte, um amigo dele, Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, enviou cavaleiros para sequestrar Lutero e escondê-lo em um castelo em Wartburgo. Nesse mesmo castelo, Lutero escreveu livros, cartas, panfletos, traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e escreveu hinos, dentre eles o hino Castelo Forte, baseado no Salmo 46. Lutero sabia que não eram as paredes daquele castelo que o protegiam da perseguição, mas sim o seu Deus. Ele era o seu castelo forte. Aliás, este foi o nome do hino em alemão. Ein feste Burg ist unser Gott. Um castelo forte é o nosso Deus. Em português, o nome ficou como Castelo Forte. Depois de quase 500 anos da composição, o hino Castelo Forte ainda emociona, edifica e expressa a nossa confiança em Deus, o nosso Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com pertinaz, persegue Satanás com artimanhas e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino.
Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.